Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui em Campinas, na Escola Ramá, uma escola de profetas, mas estamos aqui nessa cidade e não é porque estamos de viagem que não podemos trazer uma palavra devocional para abençoar o teu coração. Desde já, dá um joinha, clique no sininho para que o nosso vídeo fique escalonado, tanto no YouTube como no Instagram, Facebook, e não esqueça de seguir o nosso canal PR Giovanni. Se inscreva aí, nós precisamos da sua inscrição para que cada dia mais você vai receber as informações, os nossos devocionais, os nossos materiais em áudio, visual, para abençoar você. E também no Spotify, nós estamos ali no Spotify, é só botar PR Giovanni Júnior, PR Giovanni Júnior, você vai ver lá uma ícone do pastor Giovanni. Nós temos ali mais de 300 e poucas ministrações, tudo em áudio, os nossos cultos, os nossos devocionais estão disponíveis no Spotify para você e no Google Podcast, tá bom? Então vamos que vamos, 1 Timóteo 4:10, aprenda comigo o que Deus quer falar ao seu coração nesse dia precioso que Deus preparou para nós. Ele diz assim, Paulo aqui falando para o seu filho na fé, Timóteo, ele diz, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. E aí a pergunta que eu te faço é, será que você é encontrado entre os fiéis de Deus na terra? Olha que coisa tremenda, Paulo está dizendo, é por isso que nós trabalhamos, por isso que nós nos esforçamos, por isso que estamos trabalhando em prol do reino de Deus, da pregação do Evangelho de Jesus. E muitas vezes somos caluniados, injuriados, pessoas falam mal de nós, irmãos. Preste atenção, sempre que você cumpre o teu chamado, o teu propósito, aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus colocou sob a sua responsabilidade, sempre vai ter gente cobiçando o seu lugar, sempre vai ter gente falando mal de você, sempre vai ter gente com inveja de você. Faz parte, quem é frustrado, quem é decepcionado, quem é mal resolvido, sempre vai injuriar, vai caluniar, vai falar mal de quem está fazendo. E não é por isso que nós vamos parar. Por isso que Satanás usa pessoas e circunstâncias para nos machucar e para nos ofender, através de injúrias, calúnias, difamações, fofocaiada e coisas desse tipo. Com Paulo não era diferente. Ele está dizendo, eu continuo trabalhando, é para isso que eu trabalho, para pregar o Evangelho. E por isso que eu, você, nós somos injuriados, porque nós esperamos no Deus vivo, a nossa esperança é Deus. O Evangelho é de Deus, o reino é de Deus. E ele não é qualquer Deus, não é um Deus com D minúsculo, é um Deus que é vivo. É um Deus que opera maravilhas no meio do seu povo. Eu quero declarar 2023, o ano do sobrenatural de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. O Deus vivo há de operar a teu favor, há de operar na tua vida. Ele que é o Salvador de todos os homens. Então aqui traz a memória o Salvador, o Senhor, Jesus de Nazaré. Não se esqueça, você tem um Senhor, você tem um Kyrios, Aqui a palavra é ou Curios ou Kyrios, que significa Senhor, possuidor, O Adonai no Antigo Testamento é o Kyrios no Novo Testamento. Aquele que é o dono da nossa vida, aquele que cuida de nós, aquele que é o detentor da nossa existência, aquele que nos guia, nos orienta, que nos protege, que nos guarda. Ele é o Salvador de todos os homens, de todo aquele que crê, de todo, por isso que ele termina dizendo, principalmente dos fiéis. Fiéis em que sentido aqui? Fidelidade, irmãos, é santidade. Santidade e fidelidade são duas coisas que caminham lado a lado. Se você quer ser santo, separado, consagrado, dedicado ao Senhor, você precisa ser fiel ao Senhor. Será que Deus pode confiar em você? Coisas grandes, coisas maravilhosas, pessoas, tempo, recursos, podem ser confiados a você? Lembre-se que a fidelidade, como dizia Hudson Taylor, um grande missionário inglês que levou as missões transculturais para o interior da China, ele dizia, a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Jesus também diz, quem é fiel no pouco, Deus concede muito mais. Vai ganhar muito mais da parte de Deus. Então seja fiel, esteja entre os fiéis da terra, para que Deus possa confiar responsabilidades, missões, propósitos, pessoas, recursos, tempo, tudo aquilo que Ele quer confiar
projetos, sonhos, planos na sua vida mediante a sua fidelidade. Mas lembre-se, Ele é o Salvador, é nele que nós esperamos, é no Deus vivo, aquele que enviou Cristo Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Aí vem o 11 aqui, versículo 11, manda estas coisas e ensina. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, ensine essas coisas aos teus filhos na fé. Aqueles que eu ganhei para Jesus e coloquei sob os seus cuidados, Timóteo. Seja um líder eficaz, aquele que ensina aquilo que você tem recebido dentro dos ensinamentos de Jesus e da doutrina apostólica. Manda essas coisas, ensina tudo aquilo, e aí você que está me ouvindo, né? O que isso tem a ver com a minha vida? Tudo aquilo que Deus tem derramado na tua vida, tudo aquilo que Deus tem colocado sobre você, você precisa ensinar para outras pessoas. E é claro que para ensinar você precisa viver, você precisa ser exemplo. Né? O bom mestre é aquele que ensina com o seu exemplo. Se necessário for, usa palavras, mas a sua vida fala mais alto do que qualquer coisa. E no versículo 2 tem um versículo chave, que ele olha para o seu filho na fé, um jovem líder cristão, que estava à frente de várias comunidades que Paulo ia abrindo ao longo do seu ministério apostólico. Ele diz para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, e em outras palavras, ele está dizendo, não é porque você é novo que você não pode ser usado por Deus. Pelo contrário, quanto mais jovem você se entrega nas mãos de Deus, ao propósito de Deus, com fidelidade, com resiliência, com temor do Senhor e ao mesmo tempo com compromisso pela causa do Evangelho de Jesus, não é porque você é jovem que as pessoas vão desprezar você. Que ninguém despreze a tua mocidade. E aí na continuação do 12 ele diz, mas sê exemplo para os fiéis. Seja exemplo, seja modelo, seja um referencial. Não é porque você é jovem que você não pode ser um referencial, um exemplo, né? Alguém que as pessoas possam se inspirar. Será que a tua vida inspira alguém? Será que a tua liderança influencia realmente a vida das pessoas? Será que a sua vida fala mais alto do que as suas palavras? Ou você está apenas no mundo da teoria, fala bonito, mas vive uma vida totalmente contrária àquilo que você ensina para as pessoas? Seja exemplo dos fiéis. Aí ele fala de 5 coisas que nós precisamos ser exemplo. Primeiro, na palavra, ou seja, na palavra no sentido de conhecimento da palavra de Deus, mas também daquilo que sai da nossa boca, cheio da palavra de Deus. Naquilo que você fala, aquilo que você fala tenha um background, tenha uma reverberação dos princípios e valores da palavra de Deus. Que você seja uma pessoa de uma palavra só, de credibilidade, cheio da palavra de Deus, que fale de maneira sábia, prudente, vigilante, cuidadosa, uma palavra extraordinária. Segunda coisa, no trato, em como você trata as pessoas, em como você lida com o outro. Se você respeita, trata com dignidade. O trato é muito importante. Às vezes a gente joga fora tudo aquilo que nós temos ensinado, falado, porque não sabemos lidar com pessoas, não sabemos falar com as pessoas, não respeitamos as pessoas, transpomos, né, barreiras aqui e extrapolamos situações ferindo e arrebentando os outros. Falando coisas indevidas, né? Maltratando pessoas, sendo mal educadas. Não, ele diz, seja fiel nas palavras, seja fiel no trato, seja fiel no amor. Será que você tem amado as pessoas que estão sob o seu cuidado? Será que você tem amado as pessoas que estão ao seu redor? Será que as pessoas conhecem o coração de Deus através da sua vida, do seu exemplo, daquilo que você fala e faz? Seja exemplo no amor. Que as pessoas alcancem, né, conheçam o amor de Deus através da sua vida, porque Deus é amor. E se Deus é amor, as pessoas que são feitas à imagem e semelhança de Deus, a imago Dei, os filhos de Deus precisam ser cheios de graça, de amor, de compaixão. A quarta coisa que ele fala é seja exemplo no espírito. Ou seja, seja alguém que desenvolva o seu espírito. Espírito aqui com E minúsculo, no sentido de espírito humano, uma vida espiritual, uma vida interior. Na leitura da palavra, oração, jejum, comunhão com os irmãos, serviço aos santos, adoração. É assim, através dessas disciplinas espirituais que você desenvolve o seu espírito, que se torna forte, pujante, poderoso e glorioso no Senhor. Seja um exemplo também na fé.
Será que a sua fé move o coração das pessoas? Você é uma inspiração de fé para outras pessoas, ou você só é uma pessoa crítica, pessimista, legalista, uma pessoa negativa, uma pessoa que ninguém quer estar perto, uma pessoa terrível, né? Aquela pessoa ceticista, que apenas tenta racionalizar tudo e que não acredita nada, negativa, cheia de negatividade. Não, nós temos que ser exemplo de fé. É a fé que vence esse mundo, é a fé em Jesus de Nazaré, é a fé que atrai milagres. Se creres, verás a glória de Deus. Seja você um exemplo de fé, de alguém que confia em Deus e obedece a Deus. E no final, seja um exemplo de pureza. Que você tenha um coração puro ao se aproximar das pessoas, que você tenha um coração puro de não ficar maliciando as coisas poluídas, sujas desse mundo, imoralidade, sujeira, palavrão, besterol, cair na imoralidade sexual, nas questões, né, do dia a dia, se aquela pessoa maliciosa, maldosa, não. Seja exemplo de pureza, de uma pessoa pura, santa, piedosa, consagrada e dedicada ao Senhor. Então ele fala de 6 coisas aqui: fidelidade na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Que sejamos exemplo para os demais. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você se conectar conosco, horário de culto. Venha nos conhecer na igreja, Igreja Casa na Rocha. E aqui debaixo também tem todas as informações para você contribuir nessa casa pastoral, nesse ministério, ter a sua vida transformada financeiramente pelo poder de Deus. Seja um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Eu sou o pastor Giovanni, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, a tua casa, a tua família. Dá um joinha, aperta no sininho e siga o nosso canal.